Antes de te ouvir, vamos ouvir o Paulo Guedes, tá? Porque na esteira aí da aprovação da PEC, o Paulo Guedes revisou para cima a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2022, também levando esse otimismo da política ali do entorno do presidente também para a economia. Vamos ouvir o que o Paulo Guedes disse. Quando alertavam para os problemas do Brasil, eu chamava sempre atenção para não subestimarem o desempenho da democracia brasileira. Nós seguimos com o crescimento, estamos revendo agora nessa sessão nossa de 1,5% para 2%, o nosso crescimento econômico esse ano, e já se fala abertamente em recessão nos Estados Unidos. As revisões estão sendo feitas para baixo todo o tempo e a inflação continua subindo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ontem saiu o índice de preço ao consumidor mais alto dos últimos 40 anos, 9,1%. Enquanto a inflação brasileira deve começar a descer. Vamos lá, do Paulo Guedes, a gente vai ouvir agora o Fernando Nakagawa. Esse otimismo todo se justifica? Hoje foi um dia de boas notícias ali no Ministério da Economia, Caio, porque a gente teve a atualização das previsões do próprio Ministério para o crescimento da economia neste ano. Essa expectativa que a gente vê na taxa de 2% está bastante alinhado com o que a gente tem no mercado financeiro, mas a concordância do ministro Paulo Guedes com o mercado financeiro terminam aí, porque para 2023... são visões diametralmente opostas. O ministro acredita que a economia vai ganhar força e vai crescer ainda mais, 2,5% em 2023, enquanto o mercado financeiro prevê certa estagnação da nossa economia, inclusive com risco de recessão. Alguns bancos citam essa possibilidade. Outra notícia, então, falando de 2022, foi uma boa notícia porque as previsões subiram, né? Tanto do mercado financeiro nos últimos dias como do próprio Ministério da Economia. Houve uma outra notícia boa, que a agência de classificação de risco Fitch anunciou a mudança da perspectiva da nota brasileira. Essa nota é o rating, né, que agências de classificação dão a países. E a nota brasileira está num patamar ali, BB-, e a expectativa era que ela poderia piorar. E no caso da Fitch, disseram que agora está uma perspectiva estável. Então, é uma boa notícia, é um reconhecimento de que as contas públicas não estão tão ruins assim. Mas aí tem um outro lado da moeda, porque a nossa nota, Caio, esse BB-, significa uma elevada vulnerabilidade, risco de default, ou seja, risco de calote, se houver uma mudança drástica da economia. Outros países que estão com a mesma nota do Brasil, Bangladesh, República Dominicana, Guatemala, Costa do Marfim, Namíbia, Omã, África do Sul e o Uzbequistão. A perspectiva da nota melhorou, mas a nota não é assim, não passa de ano. Uribe, se ontem foi um dia de Lula em Brasília muito forte, hoje parece que o presidente Jair Bolsonaro, o governo, conseguiu reocupar um pouco esse espaço? Conseguiu ocupar os espaços, porque na política nenhum espaço fica sem ser preenchido. E é justamente o que o presidente Jair Bolsonaro fez. Inclusive, a articulação foi uma decisão dele de comparecer à promulgação da PEC. Ele telefonou para Arthur Lira e disse que queria estar presente. A cerimônia era às 4 horas da tarde. Ele conseguiu, então, levar para as 18 horas. E aí, Rodrigo Pacheco perguntou ao presidente Jair Bolsonaro se o senhor quer discursar. Ele disse que sim. E aí foi feito esse discurso, feito a várias mãos pela equipe de reeleição, e o presidente Jair Bolsonaro acabou seguindo a toada. Então, animou muito a campanha dele, como você mesmo disse, Caio, porque foram 2 pontos. Primeiro, a promulgação de um benefício social na tentativa de jogar a disputa para o segundo turno e esvaziar um pouco o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, pela primeira vez nos últimos meses, ele seguiu o script que é o script da campanha, de fazer um aceno mais social, fazer um aceno ao público feminino e também ao Nordeste. Então, nas notinhas, ele tirou 10 hoje, pelo menos na avaliação da campanha reeleição. Mas aí tem um fato interessante, Caio, porque o grande argumento da emenda à Constituição eram os preços, ou é o preço dos combustíveis, né? E hoje é um dia muito simbólico porque pela primeira vez desde o início da guerra, o barril do tipo Brent, o barril de petróleo, voltou a ser negociado num patamar visto antes da guerra. Então o petróleo está caindo, ou seja, o argumento principal para essa emenda à Constituição está perdendo força.